Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. E como eu combinei com vocês no vídeo anterior, eu disse que eu viria nesse próximo vídeo tecer o comentário sobre aquele pequeno trecho do filme Tudo Que Quero, com a personagem Wendy, que vive um drama relacionado ao autismo. Bom, de início, o que a gente pode coletar do filme é que a família coloca a Wendy numa clínica, né? E traça um propósito, né? Traça um objetivo que é o objetivo dela poder progredir nesse desenvolvimento cognitivo. Porém, a gente percebe que a família não cumpre algumas coisas que promete para o Wendy, né? Então, quando a irmã dela vai visitá-la na clínica, a Wendy ela já apresenta a sua progressão, né? Ela já fala, olha, já estou conseguindo fazer isso, conseguindo fazer aquilo, eu estou escrevendo um livro, só falta eu colocar esse livro na caixa de correio para a gente enviar para a editora e eu já vou poder ficar bem financeiramente, porque ela acaba atribuindo parte da despesa familiar como se fosse um motivo de peso para ela não estar fazendo parte do seio familiar. E ela começa a apresentar toda a sua evolução, a sua progressão para sua irmã, no propósito, né, no intuito de poder voltar para o seio familiar e poder participar da sua família. Então, assim, o que a gente observa é que o autista está querendo participar da interação familiar, né? Inclusive a irmã da Wendy apresenta uma foto da sobrinha. Ela pergunta se ela pode ficar com aquela foto da sobrinha. Ela já guarda imediatamente a foto, porque ela já pensa, poxa, se eu ficar na clínica, pelo menos eu vou ter uma lembrança da minha sobrinha. Então, de início, gente, a gente já observa várias violações, né, nos direitos fundamentais do autista, né? O autista que quer participar, né, que é um caso à parte. Tem casos que o autista ele não consegue chegar nessa condição de participação. Agora, nesse caso, a Wendy já estava num patamar bem evoluído e ela já queria se posicionar, né? Ela já estava se posicionando e já queria participar, né? Então, quando o autista quer participar e a gente observa várias outras pessoas, né, não conseguindo concretizar essa realização do autista, né, isso tipifica uma violação de direito fundamental do autista, né, que o direito fundamental dele, inclusive a Wendy fala, eu sou a tia dela, né, a tia de quem? Da menina, cuja irmã apresentou a foto, que era filha dela, e a Wendy estava sentindo vontade de ver a sua sobrinha, né? Isso acontece no mundo autista, né? O autista ele tem vontade de ver o seu filho, tem vontade de ver o seu neto. No meu caso, por exemplo, eu posso citar o exemplo para vocês que o meu filho ele mora a 170 quilômetros de mim. Então, o que eu precisei fazer para garantir o direito fundamental do meu filho? Precisei gastar R$ 6.000 com advogados para poder fazer com que o juiz descrevesse esse direito fundamental. Então ali tinha diversos profissionais, né? Vamos colocar no caso da Wendy, diversos profissionais e diversas pessoas inclusive que se dizem normais, não autistas, pessoas racionais, né? Racionalistas,
e que não conseguem garantir um direito fundamental. Então, parem para pensar nessa condição, né? E o autista, que essas várias pessoas dizem que não é normal, né? Não chegou ao estado de cognição para poder se posicionar ou ter uma independência ou participar do contexto social, o autista sozinho tendo que lutar pelos seus direitos fundamentais, que é poder sentir a emoção, né, de estar perto de um filho, estar perto de um sobrinho, estar perto de um neto, ou não querer comer pizza hoje, querer comer macarrão, poder decidir no dia a dia o que ele quer fazer. Eu quero hoje ir até o bosque, né? Como eu coloquei para vocês nos vídeos, eu lancei agora recentemente o Autista na Madrugada. De madrugada, às vezes eu pego, simplesmente vou fazer um vídeo. Como eu gosto de fazer vídeos na madrugada. É um direito fundamental você ter essa liberdade de escolher, né? Eu quero trabalhar de tal coisa, eu quero comer tal coisa, eu quero ter o lazer em tal coisa, quero ter esses hobbies e assim por diante, né? Então, vocês percebam assim, que num pequeno trecho do filme, né? Percebam que o filme ele é muito rico, né? Em conteúdo, né? Hoje a maioria das pessoas conhecem a série The Good Doctor, mas porque ela está na moda, né? Mas percebam assim, um filme como esse, a quantidade de riquezas que traz sobre o assunto autismo. Então a Wendy ela começa a falar tudo aquilo que ela já progrediu, né? Com a intenção de voltar para casa. E a irmã dela já dá negativa para ela, fala que ela não irá voltar para casa. E depois ela tenta conversar com a psicóloga e a psicóloga confirma. É esse o ponto clímax em que o autista surta, né? Então, por que que o autista surta? O autista ele vai chegar nessa condição toda vez que ele perceber que existe um acordo entre as partes e esse acordo ele é descumprido. Todas as vezes que ele entender que está sendo de certa forma prejudicado ou que você está fazendo alguma coisa de maneira errada, né? Porque no pensamento da Wendy, se ela se adiantasse em todos os quesitos que foram colocados tanto pelo psicólogo quanto pela sua irmã, ela conseguiria ir embora para casa mais rápido. Então isso foi desconsiderado dentro do contexto, né? Não foi considerado como se fosse um acordo. Então, quando ela tenta falar com a psicóloga e ela obtém uma negativa, aí ela começa a surtar, né? Aí começa a ter os efeitos de surto, porque é quando ela vê que não vai adiantar, e mesmo que ela apresente qualquer tipo de comprovação, qualquer tipo de evolução, qualquer tipo de progressão, ela já sabe que o resultado vai ser aquele, ela vai continuar na clínica, né? Então, quando chega nessa condição, a gente tem que aprender a avaliar, aprender a analisar, porque muitas vezes os culpados são aqueles que estão ao redor, aqueles que estão interagindo com o autista. Vou apresentar um exemplo para vocês, né? No setor de trabalho, já aconteceu de um autista apresentar algumas condições para a empresa de melhoria e ele ser interpretado de maneira errada, né? Então os profissionais que estavam ouvindo o autista, eles disseram
como se fosse um acordo, né? Disseram que é, aquela conversa ia ter uma evolução, né? Eles iam chegar nos resultados, e quando chegou na hora H, não existiu os resultados. O autista não obteve êxito nos resultados. O autista, logicamente, ele apresentou alguns surtos, né? E foi simplesmente transferido de setor pelos seus superiores, né? Quando na verdade a comissão de ética da empresa deveria simplesmente ter ouvido, ter analisado melhor o contexto, para entender que o autista, no caso, ele tinha razão. Então, essa violação acontece muito com o autista, né? E é sobre isso que eu gostaria de chegar, né? É sobre isso que eu queria comentar, era nesse ponto que eu queria chegar, né? Citando ainda a Wendy, ela acaba se debatendo, né? Ela chega até o momento em que ela fica de bruços no chão, e o psicólogo e o familiar ali presente, mesmo achando que naquele momento está consolando, né? Mesmo fazendo gestos de consolo, é de certa forma um gesto hipócrita, vamos dizer assim, porque não condicionou, não deu condições para os direitos fundamentais, chegou no surto, né? Ofereceu condições para o surto, e depois querer oferecer consolo não adianta mais. Depois que você condicionou o autista ao surto, o consolo ele não é um remédio, né? Vamos dizer assim, o autista ele já surtou, ele já teve os efeitos do surto. Então, de surto em surto ele pode ter inclusive sequelas, né? De repente, de surto em surto ele tem regressões. E quando ele tem essas regressões, é aí que o problema entra, porque ele pode se isolar, pode perceber, ele pode acabar se assim desacreditando das pessoas, porque todas as vezes que ele tenta uma interação e ele não obtém êxito, de repente ele pode se isolar de vez e falar: não vou mais interagir porque não tem como eu entrar em contato com essas pessoas não falam a minha língua. Então, o que eu gostaria que vocês observassem era exatamente isso, né? Para a gente concluir tudo aquilo que a gente tem observado nos vídeos anteriores, né? Esse momento em que o autista ele interage com as pessoas não autistas e chega no ponto clímax, né? Será que vai existir uma conversa, uma harmonização de ideias? Ou será que o autista ele simplesmente vai apenas concluir que não tem possibilidade de conversar de uma maneira ética com os não autistas, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse trecho e dessa análise. Eu posso efetuar uma segunda análise. Eu acho que é viável executar uma segunda análise, porque tem bastante coisas que podem ainda ser argumentadas, ok? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Um abraço a todos, até mais.